Nossa Área Entrevista. A Seleção Brasileira de Futebol Americano teve uma pré-convocação divulgada para o amistoso contra o Uruguai no dia 26 de abril em Montevidéu, em preparação à Copa do Mundo do ano que vem em Estocolmo, na Suécia. O Flamengo tem 7 nomes nessa lista, entre eles o cornerback, o Bruno Rosa, o Bruno Sapa, que já teve a oportunidade de bater um papo com a gente aqui no Nossa Área, primeira edição. Os outros foram o quarterback Ramon Martini, o receiver Rodrigo Pons, o tight Felipe Leiria e os atacantes Anselmo Brauer e Marcos Martini e o kicker Ryan dos Santos. O Rafael Menezes e o Juan Felizardo do Botafogo e o Pablo Chalfun do Vasco também representam o Rio de Janeiro nessa seleção brasileira. Ô Sapo, tudo bem contigo? Bem-vindo de volta aqui a Bradesco Esportes FM. Tudo bom, bom dia. Queria que você falasse um pouco sobre essa preparação brasileira, a importância desse amistoso com o Uruguai, qual é o peso que o Uruguai tem para o futebol americano no nosso continente, que tipo de desafio é esse, né, na preparação para a disputa da Copa do Mundo, ou seja, uma pauta contigo hoje recheada de muitos assuntos, né, Bruno? Tá recheado, mas tá bem legal também porque o Uruguai, na curta história que a seleção brasileira tem, foi a nossa única derrota, né? A gente tem 2 jogos, uma vitória e uma derrota. A gente jogou com eles em 2007 e agora a gente vai partir para essa revanche aí, um time muito mais preparado fisicamente, tecnicamente, com muito mais experiência, né? E a gente partindo dessa preparação para o que pode ser o Mundial lá no ano que vem. Então a gente espera ganhar bem do Uruguai para que o time ganhe conjunto, ganhe mais experiência internacional ainda, para se rolar uma Copa do Mundo, a gente chegar não só para disputar, mas para jogar de igual para igual. O que é o Uruguai? O que representa o Uruguai para o futebol americano aqui do nosso continente? Que tipo de desafio é esse? Qual é o tamanho desse desafio? O Uruguai é um dos times mais tradicionais. Quando a gente jogou com eles em 2007, metade do nosso time nunca tinha usado um equipamento de futebol americano e eles já tinham apoio da Liga Norte-Americana, né? Então eles já tinham bola, já tinham capacete, já tinham todo o material, já estavam com mais experiência desde aquele tempo, já tem uma tradição de jogar contra a Argentina. O último jogo deles com o Chile eles ganharam, então vai ser um desafio muito legal, assim, um time bem tradicional no futebol americano da América do Sul. Agora, o que a gente percebe, né, dos jogos da seleção brasileira para essa preparação para Estocolmo são datas muito distantes umas das outras. Quer dizer, enfrenta uma dificuldade grande, eu imagino, para manter uma rotina, né, para manter esse time em rotação de competição. Ou não? Ou dá para fazer um trabalho legal mesmo com essas datas tão distantes umas das outras? Então, essas datas tão distantes se dão por conta, assim como a maioria dos esportes no Brasil, da falta de patrocínio. Então tem atletas da Paraíba, como atletas do Rio Grande do Sul e atletas do Rio de Janeiro, e não tem um patrocínio que junte esses atletas que seja de 3 em 3 meses ou para jogar. Então a gente depende muito do nosso investimento de vender rifa, de trabalhar, de pedir ajuda aos amigos para fazer um jogo como esse. Então, a cada jogo desse é uma despesa muito grande. Até por isso, a gente não tem essa frequência de jogos e de treinos, entendeu? Mas se tivesse uma frequência, com certeza o time estaria bem mais forte agora. Pois é, para fazer esses deslocamentos, por exemplo, mas o Uruguai é ali, Montevidéu é ali, é uma viagem curta e tal, mas a delegação é grande, o voo é internacional, tem cobrança de taxas em dólar. Você tem ideia do montante que se precisa para levar um time brasileiro ou para trazer uma equipe estrangeira para fazer esses cruzamentos, esse intercâmbio? Se a gente fizer uma conta rápida, eu paguei na passagem que eu comprei pro Uruguai ontem, ou seja, todos os atletas convocados vão ter que pagar para viajar, o valor da passagem ainda em volta de R$900. Então, são 45 atletas ficando por 3 a 4 dias, mais alimentação, mais hospedagem. Então, é um gasto bastante alto para que seja só os atletas, só a confederação bancando, entendeu? Então, como em todos os esportes, como eu disse, precisa-se de um patrocínio para a gente ter uma sequência de resultados melhor ainda. Uma delegação de 45 pessoas, só de passagem, quase R$45 mil, fora hospedagem. 45 só jogadores, né? Fora a comissão técnica, que são quase 10. Assim. É porque tem time de ataque, tem time de defesa, não Exatamente. são 11 jogadores de linha e mais meia dúzia no banco, né? Exatamente.
aí tem a hospedagem, tem a alimentação, tem a logística, os deslocamentos, enfim, não é um ônibus que você vai conseguir fazer como é normalmente um time de futebol, você precisa de uma estrutura muito maior, enfim, precisa de apoio. Agora você está trazendo uma informação que ainda não é legal, né? Quer dizer, o atleta brasileiro está tendo que pagar para fazer a sua atividade. Exatamente, então a gente representa o Brasil, assim, de corpo e alma, a gente tem prazer em fazer isso, mas é complicado, então a gente não pode jogar e treinar de 6 em 6 meses, fazer um treino com todo mundo em São Paulo, igual como teve no ano passado. Isso só acontece com a ajuda de custo, por exemplo. Ô Bruno, ano que vem a gente são 12 seleções, né, disputando a Copa do Mundo na Suécia. Dessa... Isso. 12. Desses 12, os Estados Unidos vão? Os Estados Unidos vão, só que os Estados Unidos não vão com o time dos atletas que jogam na liga profissional. Eles vão com um time de, digamos, os segundos melhores atletas do universitário, porque os melhores atletas já estão indo treinar no profissional, então essa galera que não foi para o próximo nível, digamos assim, e que não deixam de ser muito bons, é esse time que representa os Estados Unidos. Mas, surpreendentemente, um time que tem muita tradição no futebol americano internacional é o time do Japão. Então, Japão, Canadá, Estados Unidos são times que merecem muito respeito. África do Sul, por exemplo, também ou não? África do Sul um pouco menos, mas os principais normalmente são esses. A gente pretende ter jogos duros com seleções como Áustria, como Austrália, que são seleções que a gente acha que se a gente treinar, dá pra gente bater de frente. Que tipo de expectativa vocês criam em termos de classificação final para essa Copa do Mundo? Primeiro a gente cria a expectativa de, através de alguma maneira, juntar um dinheiro para conseguir ir para a Copa do Mundo. A partir daí, a gente não teve nenhum papo ainda da comissão técnica com os jogadores a respeito de resultado, até porque é uma grande incógnita a nossa participação no Mundial. A gente gostaria muito de representar o Brasil, só que, como eu venho batendo nessa mesma tecla, o maior empecilho é o dinheiro. E aí, vamos dizer que se consiga viabilizar essa ida para o Mundial na Suécia, é por convite essa participação? Tem alguma seletiva, alguma eliminatória para se chegar até lá? Teria a eliminatória sul-americana, né, contando com os times da Argentina, Uruguai, Brasil e Chile. E a partir daí sairia um time que iria para o Mundial. O Brasil, em tese, faria a disputa de vaga com toda a América, só que o nosso representante conseguiu que não fosse assim, até porque seria, para o time estreante, seria um pouco injusto de disputar com o México, o Panamá, Estados Unidos e Canadá. Então essa vaga ficaria entre os 4 da América do Sul. Então, se eu tiver que houver uma seletiva assim, a gente vai fazer e vai ganhar e vai para o Mundial. Então vamos acompanhar, né, o processo aí de evolução do nosso futebol americano, né, a seleção brasileira no futebol americano, para ver se a gente vai ter a alegria, né, de disputar. Seria o quê? A primeira Copa do Mundo com a participação do Brasil? A primeira Copa do Mundo com a participação do Brasil. O jogo contra o Uruguai no dia 26 de abril, lá em Montevidéu, na casa deles. A gente vai voltar para lá depois de 7 anos para tentar essa revanche e firmar ainda mais o nome do Brasil no cenário internacional. Bruno Rosa, Bruno Sapo, obrigado aqui pela entrevista mais uma vez, por trazer essas informações para o ouvinte da Bradesco Esportes FM sobre o futebol americano. E tendo novidades, vamos conversar, vamos bater bola aqui, porque futebol americano é um esporte que não é à toa, que é um esporte de massa nos Estados Unidos, e é um esporte que vem crescendo também bastante aqui no gosto do brasileiro. Grande abraço para você. Grande abraço, obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição de vocês. Valeu. Valeu, esse é o Bruno Sapo, Bruno Rosa, jogador do Flamengo, ele é cornerback da equipe do Flamengo e é também jogador da seleção brasileira, além de ser técnico, né, das seleções de base do futebol americano do Brasil. O Bruno Sapo conversando com a gente sobre essa perspectiva, mais vontade de participar da Copa do Mundo do ano que vem do que propriamente uma realidade, mas como na grande maioria dos esportes do Brasil, à exceção do futebol, do vôlei, tá faltando grana, né? Tá faltando investimento. A delegação é muito grande. Só de atletas, 45 jogadores. Então, fica difícil se não houver uma ajuda externa.